Olá pessoal, essa semana tivemos uns avanços interessantes aí na ferramenta, no conversor de MSX Basic para Assembly. E entre esses avanços, eles foram focados no analisador de expressões para que a gente possa possibilitar avançar aí com outros comandos mais importantes aí na linguagem Basic. Então no analisador de expressões nós tivemos um avanço aqui nos operadores lógicos. Eles são, por serem muitos operadores, isso causa uma variação grande aí, expõe quase que geométrica, explosão geométrica, por conta que quando você faz uma comparação lógica entre um tipo de dado com outro tipo de dado, você tem que fazer um cache, e aí gera uma série de situações que tem que ser tratadas. Mas esses operadores eles foram implementados, todos eles estão funcionando, foram testados, foram adicionados aqui dois operadores de shift para a esquerda e para a direita, shift binário. Isso para alguns algoritmos de jogos é interessante, né? Vocês ter esse comando novo aí, esse operador lógico novo aí na linguagem. Foi também implementado o operador matemático, o mod, né? que traz o resto, uma divisão. Estava faltando ele foi implementado. Também temos a concatenação de strings, embora ele esteja ainda com um memory leak para resolver. Vamos trabalhar em cima mais assim, daqui a algumas semanas para poder retirar esse bug, né? Porque na linguagem Basic interpretada, ele tem um garbage collector, que é um coletor lá de lixo que sai lendo da memória o que está sobrando, o que vazou aí de strings, e ele tira da memória. Então isso leva um certo tempo rodando. Eu quero usar uma outra estratégia para isso, para evitar ter que fazer um coletor de lixo dentro do sistema compilado. Então eu estou com as ideias aqui para evitar de ter que ter o coletor e fazer com que ele seja de forma natural, aquelas strings que não estão sendo usadas mais por nenhuma variável, elas sejam descartadas. Quando você faz a atribuição para uma variável já declarada, isso não é problema, porque o valor anterior ele já descarta, o código já faz. Mas quando você trata strings e elas têm que estar numa área temporária porque está sendo feito concatenação, algum trabalho em cima delas, então isso gera uma possibilidade de memory leak que vai ter que ser tratada aí, e já tem algumas ideias para resolver isso. Outro ponto é a passagem de parâmetros para funções, como o gerador de números aleatórios, né? Isso estava faltando ser implementado, foi implementado, e isso vai possibilitar implementar outras funções, como de logaritmo, de seno, cosseno, né? E já está funcionando, já gera números aleatórios. Foi implementado também um gerador de número aleatório de números inteiros. Então é com a letra I, quando você coloca a letra I na frente de RND, sem parâmetro, ele gera números inteiros, que é também uma expansão aí da linguagem para facilitar para quando você precisa só de números inteiros, ao invés do número decimal que a linguagem gera, né? E foi criado também um randomizer aqui para facilitar, embora você passando parâmetro número negativo aqui para o RND, ele vai gerar uma nova semente, né? Isso também funciona, mas quando você passa esse menos 1 como parâmetro, tem uma série de processamentos que tem que ser feitos, ou então geralmente as pessoas pegam o valor do time negativo e passam, então isso gera uma série de passos que demanda tempo de processamento, e o randomizer que foi implementado, ele já faz isso tudo de forma mais rápida. Então isso vai ganhar alguns ciclos no jogo. Quando você desenvolver um jogo, ele vai ganhar alguns ciclos a mais se você rodar, ou se você usar a função randomizer, ao invés de estar pegando time, tornar ele negativo e passar como parâmetro para RND. Isso aqui também é uma melhoria aqui da linguagem. Então tem o IRND, que é para o RND para número inteiro, e tem o randomizer. Também foi feito um refactoring do kernel assembly. São a passagem de parâmetros. Antes eu montava uma pilha fake, meio feita na mão, para passagem de parâmetros, e eu identifiquei algumas ideias que dá para usar a própria pilha interna dos 80. Então eu fiz um refactoring bem pesado aí no kernel,
E isso deu um ganho de 10% na velocidade de processamento, né? Toda vez que ele roda, ele dá um pouco mais rápido do que rodava antes. Isso é um ganho legal, porque no último levantamento que nós fizemos, ele estava com um ganho de 30% em cima do interpretado. Então esse ganho de 10% a mais, ele vai subir para uns 33%, né? Uns 30 e poucos por cento. Então, isso é muito bom. Isso aqui são os avanços que tivemos nesses últimos dias no gerador, né? Agora vamos falar dos próximos passos do que está em andamento, né? Eu pretendo durante as próximas 2 semanas trabalhar no comando if e do forNext, já que eu já tenho o analisador de expressões, ele já consegue pegar as expressões lógicas. A minha ideia é fazer com que ele já seja passado, essas condições sejam reconhecidas pelo comando if. A estrutura básica assembly já foi codificada no gerador para esses dois comandos. Então lá no geradorzinho já tem uma estrutura básica assembly que é só fazer ela funcionar com os detalhes que faltam. Os detalhes que faltam são desafios que têm que ser feitos, que pelo comando if e forNext, ele pode conter outros comandos inseridos neles. Ele é diferente dos outros comandos que eu venho tratando, porque eles podem ter outros comandos lá que eles chamam. Então, modificações no parser vai ser necessário para permitir isso, né? São pequenas modificações, mas são necessárias. E também ele pode ter encadeamento de if e for. Vários ifs, um chamando o outro, ou vários forNext, um dentro do outro. E isso é resolvido através de uma pilha de controle, né? Você criar uma pilha de ifs e pilha de for. Já foi implementado no assembly parcialmente essa pilha, mas precisa ser também finalizado, porque ele também impacta lá no parser. E essas são as tarefas aí para as próximas 2 semanas, possivelmente 3. Bem, pessoal, vamos agora ver funcionando o que eu falei em relação dos avanços que tivemos essa semana. Então, eu tenho 3 programinhas aqui de exemplos que eu criei para validar os avanços que tiveram, ou boa parte deles. Um aqui que é um programa para gerar números aleatórios, né, usando o RND aqui com parâmetro 1. Ele usa o randomize aqui. Um outro programa são os testes dos operadores condicionais, ele testando vários tipos de dados, com fórmulas, com shift aqui, com várias opções aí de teste. Por último, temos aqui o programa de concatenação, um teste de concatenação de strings. Para o programa de geração de números aleatórios, nós podemos ver aqui que ele tem um randomize na linha 40 e o assembly que ele gera está aqui. Ele chama aqui uma função interna que foi escrita em assembly do randomize, e aqui é o momento que ele passa o LED, que ele atribui a uma variável o valor do RND, passando como parâmetro o número 1, uma literal aqui que vai ser o número 1. Ele passa como parâmetro, ele joga na pilha aqui do Z80 e chama o RND, e ele processa e retorna o resultado que esse comando let vai jogar dentro da variável. E é assim que funciona o gerador de número aleatório. Para o segundo teste, que é os operadores condicionais, podemos ver aqui na linha 20 uma comparação aqui de se 1 é maior que 2, e no assembly gerado aqui da linha 20 ele faz essa comparação aqui, passando também chamando uma função assembly que foi escrita. Ele pega os dois, passa como parâmetro os dois valores, ele verifica se é maior que e retorna para uma variável que o comando let atribui. Para a concatenação de strings, você pode ver que na linha 30 ele soma aqui 2 strings, e no assembly gerado na linha 30 ele usa a mesma função de adicionar matemática normal. Ela internamente identifica que são 2 strings e faz a concatenação. Se não for, ele tenta fazer um cache e faz toda a validação. Vamos rodar o teste 13, o 14 e o 15 aqui no MSX Pen. Então vamos aqui, ele já foi compilado lá com o gerador. Vamos aqui o programa
o 13 primeiro. Ele pede para dar um Enter. E aí ele gera o número aleatório. Então o programa compilado aí já gerando números aleatórios. O teste 14. Nós podemos ver aqui que ele faz os primeiros testes, que ele imprime os primeiros resultados dos testes. Então, se 1 é maior que 2, é 0. Interessante que para ele o falso é o 0 e o verdadeiro é menos 1. Porque o interpretador BASIC, internamente, originalmente, ele usa números inteiros na memória para representar o boolean, o valor booleano de verdadeiro e falso. E para ele o verdadeiro é um número inteiro com todos os bits ligados. E isso se traduz no valor menos 1. E um valor falso é um número inteiro com todos os bits desligados, né, com zeros, que resulta num valor 0. Então é por isso que você vê aqui 0 e vê menos 1, que são números inteiros, aqui com o número inteiro com todos os bits ligados e aqui o número inteiro com todos os bits desligados. Aqui essas comparações com parênteses, todos funcionando. Comparação entre strings também. Comparação entre números decimais também. Com fórmulas, usando usando AND, OR, SHOR, então com SIFT aqui todos funcionando adequadamente. Os testes não foram extensivos, obviamente, mas os testes que foram feitos estão funcionando. O último teste, que é do programa 15, nós podemos ver aqui, vamos carregá-lo e dá para observar aqui a concatenação de strings. Aqui ele pegou essa string, concatenou com a outra e resultou aqui na frase completa. Então aí demonstrando que ele já consegue identificar strings e concatenar. Bem pessoal, fica assim o nosso backlog de pendências na ferramenta, né? Tem os comandos de controle, que é o if e o for next. O avaliador de expressões ele está praticamente completo, está faltando pouquíssimo nele. Basicamente tem uma parte de você pegar uma função e atribuir a ela um valor, como a função time, ela permite ser atribuída, né? A atribuição está faltando. E as funções matemáticas já estão iniciadas, né, com a função de RND, de gerador de número randômico, já está iniciada, está pronto, mod também, então já tem algumas funções funcionando. E assim ficou aqui, a gente, com o avanço desses comandos de controle, do if e for next, vamos tentar focar um pouco mais aqui nas funções matemáticas e depois passar para gráficos, porque é isso que é importante, tentar fazer com que a ferramenta consiga gerar um jogo básico, com modo gráfico, e ver o resultado. Esse aí será um bom teste aí futuro para a ferramenta. Pessoal, é só isso que tenho para apresentar nessa semana. Vamos ver nas próximas semanas o avanço do comando if e do for next. Então pessoal, até a próxima, obrigado aí por assistir.